Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar aqui de Vasco e também falar aí de tudo que está acontecendo dentro e fora de campo. Quero começar falando com vocês, antes de começar, né, gente? Aquele famoso, deixa o like, solta o dedo no like e se inscreve no canal, que ajuda muito a gente a continuar seguindo aqui no YouTube. Bom, vamos começar falando de Brasileirão. Ontem o Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1-0, a gente perdeu pênalti, todo aquele negócio. Só que para mim foi um resultado que mudou a chave do Vasco, tá? Esse resultado tirou o Vasco de uma briga contra o rebaixamento para uma briga pelo G6. Vamos mostrar aqui a tabela do Brasileirão no momento, até para a galera entender o que eu estou falando. Até o jogo passado, ainda mais com a vitória do Corinthians, o Vasco estaria com 20 pontos a 5 pontos do Z4. Hoje já está a 8 e já não briga mais contra o rebaixamento. Tem muito campeonato pela frente, não sei o quê, mas hoje a visão do Vasco mudou, a briga do Vasco mudou. Não vai jogar a última partida do primeiro turno, porque o Cuiabá vai ter um compromisso pela Copa Sul-Americana, então o Vasco vai meio que se equilibrar, vai se igualar a muitos times, como, por exemplo, Fortaleza, Atlético Paranaense, o próprio Flamengo, entre outros times aqui que tem 16 jogos, na próxima rodada irão jogar. Nessa não jogaram, o Inter jogou pela Sul-Americana, o Atlético Paranaense também jogou pela Sula, por isso Fluminense e Flamengo não jogaram. Então, o Vasco começa agora a pensar mais em cima. Está a 6 pontos apenas da zona de classificação para Libertadores. Logicamente, Cruzeiro, Bahia e São Paulo, assim como Flamengo, Palmeiras e Botafogo, estão bem à frente, né? Tem muitos jogos bons. Se a gente pegar aí os últimos 5 jogos de cada time, o Cruzeiro são 3 vitórias seguidas, o Bahia oscila um pouco, derrota, vitória e perdeu o último jogo. O São Paulo, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e uma derrota, e o Flamengo também oscilando bastante, 1 vitória, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Palmeiras mais equilibrado, né? 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, e o Botafogo 4 vitórias consecutivas. Detalhe, os únicos times que têm 4 vitórias consecutivas e não perderam nos últimos 5 jogos são Vasco e Botafogo. Se o Vasco mantiver essa sequência de resultados, o Vasco, vamos supor, os próximos 5 jogos do Vasco, o Vasco vence os 5, de 23 vai para 26, 29, 32, 35, 38 pontos. Não vai alcançar o Botafogo deve também dar uma disparada, mas provavelmente pode passar Cruzeiro e Bahia, e se continuar nos resultados aí, às vezes até encostar no São Paulo. Logicamente, é muito difícil, é uma projeção meio complicada, mas é bom lembrar, o Vasco, tá, não vence 5 jogos seguidos desde 1997, que foi o título lá do, acho que foi o tricampeonato do Vasco, exatamente, tricampeonato do Vasco que o Edmundo deitou. O Vasco subiu na tabela, tivemos 2 jogadores na seleção do Brasileirão, que foram Maicon e Matheus Cocão, Matheus Carvalho, e desde 2012 o Vasco não conseguia vencer 4 seguidas. 2012 que o Vasco chegou na 5ª colocação e no primeiro turno terminou com 36 pontos. O Vasco está a 13 pontos de igualar esse placar, né, de 36 pontos. Não sei se consegue até o final do primeiro turno, porém, vejo dias melhores para o Vasco. E eu lembro sempre, gente, eu falo e cravo aqui, porque um time que tem 23 vitórias, em 99% das vezes é campeão brasileiro. Só se for um ano muito atípico para um time que tem 23 vitórias não ser campeão brasileiro. O Vasco tem 7. Não acho que o Vasco vai ser campeão, mas se a sequência boa continuar, se os resultados continuarem vindo, quem sabe aí uma disparada heróica. No futebol tudo pode acontecer. Quem sabe numa disparada heróica o Vasco não consegue, ainda mais com a chegada desses reforços, o Vasco não consegue ser campeão. Bom, muito difícil, não vou criar essa expectativa. Na Copa do Brasil já crio um pouco mais, é um campeonato diferente. Hoje, 2 horas da tarde, vamos ter a live aqui do sorteio da Copa do Brasil. Então, vamos ficar de olho quem será o adversário do Vasco. Lembrando que não tem pote, qualquer time pode pegar qualquer time e a gente vai ficar de olho aí nesse sorteio, 2 horas da tarde. A gente vai estar aqui ao vivo para trazer o sorteio para vocês. Bom, Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco, nos últimos 2 jogos contra o Atlético, venceu os 2. 2-1 no Mineirão, gols de Andrei e Peck, e 1-0
no Maracanã, gol do Serginho, aquele gol que até minha avó fazia. Devemos ter a volta de Payet, estreia, ou melhor, reestreias de Coutinho e Souza. Eles vão para Minas Gerais. Os ingressos para a torcida do Vasco se esgotaram em 20 minutos. É o primeiro jogo do Vasco na Arena MRV. O Adson é dúvida para esse jogo depois da lesão, né? Não sei qual foi o nível da lesão, se foi só um incômodo ou se tiraram para poupá-lo por conta da questão da coxa, né? Ele já era dúvida e agora a gente vai ver. Provável time do Vasco vai ser Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton, Hugo Moura, Cocão e Prachetes, David Vegete e Adson. Deve se manter o mesmo time. Porra, por que o Prachetes se o Payet vai voltar? Porque o Payet não deve ter condições de 90 minutos de jogo ainda, mas já vai entrar para pegar ritmo. A ideia do Vasco é ter Souza, Payet e Coutinho todos à disposição e quase 100% no físico já para o dia 31, que é a data base para os primeiros jogos das oitavas de final, que a gente vai conhecer o adversário hoje. É hoje, né? Hoje é quinta-feira? É isso mesmo. Hoje a gente vai saber qual será o adversário do Vasco na Copa do Brasil. Vamos ficar de olho nisso aí. E agora vamos falar dessa reformulação que vai acontecer no Vasco. O Pedrinho vai mandar muita gente embora, tá? No quesito futebol inteiro. O Pedrinho vai fazer uma reformulação no Vasco e muitos jogadores vão sair. Serginho, Rossi, alguns meninos da base devem ser emprestados. Eu emprestaria o Ryan, tá? Mas muitos jogadores serão mandados embora ou emprestados. Galdames é um deles. Ontem teve mais uma chance do Galdames. De novo, não foi bem, tá? De novo, o Galdames entrou e já armou um contra-ataque pro adversário. Estou procurando aqui quais são os jogadores que eu tinha falado. Aqui, ó. Um deles já foi embora, que foi o Cleiton, que foi pro Rio Ave. Galdames deve ser emprestado pro Universidade Católica. Serginho, o Vasco busca um time para ele, para emprestar, vender, ou vai buscar uma rescisão amigável. E o Rossi também é a mesma situação. Empréstimo ou rescisão amigável, ou talvez uma venda do jogador. Outro jogador que vai ter propostas, como a gente disse ontem, é o Lucas Piton. O Girona já está preparando a proposta para botar na mesa do Vasco, tá? Então o Piton vai receber propostas. Falamos também que houveram sondagens da Juventus, da Roma e da Atalanta. Então mais 3 times também que buscam informações do Piton e vai ser muito difícil mantê-lo. O Pedrinho já falou que menos de 10 milhões de euros não senta para conversar. A partir de 10 milhões, ele senta na mesa de negociações. Outro motivo para ele sentar na mesa seria o Piton querer sair, mas como a gente disse ontem também, não é vontade do jogador. A gente vai ficar de olho nisso, tá? Detalhe de zagueiros, tá? A gente sabe que o Vasco está perto de fechar com um grande nome para a zaga. Está muito próximo desse jogador do Vasco, mas o nome é mantido em sigilo. Tem muita gente falando do Mina, só que o Mina é muito difícil. O Vasco tem interesse, não fez proposta ainda, diferente do Botafogo. Até já fez propostas para o Cagliari para tentar a contratação do jogador. Então, gente, vai ser muito difícil trazer o Mina. Não tenho expectativas e, pelo que eu sei, não será esse jogador que vai vir para o Vasco, para a zaga do Vasco. Então, não crie expectativas quanto a Mina. Pode ser, o Vasco vai ter que ser muito ligeiro, porque o Botafogo já está muito na frente. Mas se quiser investir nisso, pode acontecer. Outro motivo que eu acho que não vai acontecer é porque o Mina tem clube e se o Cagliari não aceitar emprestar, o Vasco não vai pagar uma grana preta para tirar o Mina do Cagliari. Então, gente, não tenho tanta expectativa do Mina, tá bom? Galerinha, vou ficando por aqui. 2 horas da tarde estamos de volta com a live para a gente saber quem será o novo adversário do Vasco na Copa do Brasil. Então eu peço para vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal e daqui a pouco estamos de volta com mais TMU.